Fala, calculista, Pedro Santana na área. Estou aqui para mais um vídeo falando sobre a proposta de revisão da NBR 6118, aqui falando sobre o item 15.7.3, que aborda a consideração aproximada da não linearidade física. Aqui a norma diz que a gente pode considerar de forma simplificada esse efeito aqui, pegando a rigidez bruta da seção, no caso a rigidez da flexão, e multiplicando por um fator redutor. Para lajes, esse fator redutor é 0,3. Quer dizer aqui que devido à não linearidade física, a laje perde 70% da sua rigidez bruta. Para vigas, nós temos um fator de 0,4, tá? Para vigas usuais, em que a armadura de compressão é diferente da armadura de tração. E para pilares, nós vamos ter uma rigidez de 0,8, tá? Mas você pode pensar, mas por que às vezes eu tenho uma viga e um pilar, os dois têm a mesma seção, têm a mesma armadura, por que o redutor é diferente para o pilar? Por que ele vai ter uma rigidez maior? É que o pilar é um elemento predominantemente comprimido. A existência de compressão na seção dificulta a rotação dela. Vai dar mais trabalho para você fletir uma seção que está comprimida. Por isso que a rigidez aqui acaba sendo maior do que por caso de viga que está sendo apenas fletido. Então esse aqui é o item como está na norma atual, na norma de 2014. Vamos ver o texto de revisão como é que está. Aqui o texto inicialmente está exatamente igual, tá? Sobre o acréscimo desse parágrafo aqui embaixo. Vem dizendo, em estruturas com menos de 4 andares, em que as forças verticais nos pilares sejam pequenas, aí ele define pequena como sendo o esforço normal de cálculo menor do que 0,1 vezes a área de concreto vezes FCD, e dá o exemplo como em alguns galpões, tá? A redução de rigidez dos elementos estruturais deve ser avaliada de forma específica. Então, para uma situação como essa daqui, você não pode simplesmente jogar esses valores de não linearidade física, você tem que calcular especificamente para aquele caso. Eu vou dar uma demonstração aqui de como a variação da compressão na seção impacta na rigidez secante. Para fazer essa demonstração, eu vou utilizar aqui o pCalc, tá? O primeiro passo é para você dar o seu like aí no vídeo para eu saber que você está gostando, tá? Segundo passo aqui, nós vamos pegar o pCalc, vou dar uma ilustração aqui de um pilar de 19 por 40, ok? FCK dele aqui é de 25 MPa. Então vamos pensar primeiro aqui quanto que seria, né, esse esforço normal aqui, abaixo do qual a gente poderia classificar a carga de compressão do pilar pequena, né? Então o esforço normal seria 0,1 vezes a área de concreto vezes FCD. Então vamos pegar aqui 0,1 vezes área de concreto. Opa, 0,1 vezes área de concreto. Tá, continua. 0,1 vezes área de concreto em metro vai ser 0,19 vezes 0,40 vezes o FCD. Nosso FCK é 25 MPa. O FCD vai ser 25 dividido por 1,4. Então vamos fazer aqui 25 por 1,4. Mas ao invés de em MPa, eu vou considerar em kPa, que é quilonewton por metro quadrado, para eu trabalhar com unidades. Já trabalhar com unidade em quilonewton por metro quadrado, tá? Então vai ser, ao invés de 25 MPa, eu vou botar 25.000 kPa, dividido por 1,4, pegar o FCD. Isso aqui vai me dar um esforço normal de cálculo de 135 kN, tá? Então, se o meu esforço normal de cálculo for abaixo de 135 kN, eu vou dizer que a carga vertical no pilar é pequena, ok? Então, vamos aqui para o pCalc, né? Eu criei 3 casos aqui. Aqui eu estou colocando o esforço normal característico, né? Aqui eu tinha calculado o esforço normal de cálculo. Vou dividir aqui por 1,4 para eu ter o valor normal característico. Ó, 97 kN aproximadamente. Eu arredondei aqui para 100, tá? Então, eu criei um caso aqui com 100 kN de esforço normal característico, que seria aproximadamente aqui esse limiar aqui que divide o pilar que está com carga pequena dos demais. Então, eu criei esse caso com 100 kN, criei outro caso com 500 kN, criei um último caso com 800 kN. Isso aqui são os esforços normais característicos, todos de compressão, todos negativos, né? E todos vão ser multiplicados por 1,4 para obter o valor de cálculo. Vou dar OK aqui, vou mandar calcular. E antes da gente ver qual que é a rigidez que ele calcula aqui para a gente, ó, que já nos fornece a rigidez, vamos ver qual que é a rigidez bruta dessa seção. A rigidez bruta é o módulo da elasticidade do concreto vezes a inércia da seção. Então, vamos pegar aqui. O módulo da elasticidade do concreto vai girar em torno ali de 25.000 MPa, tá? Só não estou botando um valor exato aqui, mas é mais ou menos nessa roda de grandeza. 25.000 MPa, eu vou passar para kPa, né? Para quilômetro por metro quadrado, então vai ser 25 milhões. Esse aqui é o módulo da elasticidade. Vezes a inércia da seção. A inércia, eu poderia trabalhar com a inércia em relação ao eixo X ou em relação ao eixo Y. Vou trabalhar em relação ao eixo X mesmo, tá? Então, a minha inércia em relação ao eixo X, que é o eixo horizontal, vai ser a largura vezes a altura ao cubo dividido por 12. Então, a largura vai ser 0,19 metros, vezes a altura ao cubo, 0,40 elevado ao cubo, dividido por 12.
Então, essa aqui é a inércia da minha seção, em metro a quarto, multiplico um pelo outro, ó, eu vou ter que a minha inércia, a minha rigidez bruta é de aproximadamente 25.000 kNm/vezes metro quadrado, tá? Qual que foi a rigidez do que o Pecal calculou para cada uma dessas situações? Vamos ver aqui, ó, diagrama normal, curvatura. Ó, para a combinação 3, que é a combinação que eu tinha um esforço normal de compressão maior, né, que era de 1.120 kN, esforço normal de cálculo, a minha rigidez bruta foi aqui de aproximadamente 16.000 kN vezes metro quadrado, tá? Então, a minha rigidez secante, na verdade. Então, a rigidez secante foi 16.000, a rigidez bruta era 25.000. Então, é como se eu tivesse um fator redutor aqui aproximadamente de 0,64, tá? Não está tão longe ali do 0,8 que a norma prescreve, né? Essa seção aqui ainda resiste mais compressão que isso também. Então, aqui chegou um 0,64. Para o caso intermediário aqui, com esforço normal de compressão de 700 kN, né? Minha rigidez caiu de 16.000 para 12.000. E para o caso inicial, né, a combinação 1, com esforço normal aqui referente a um pilar pouco carregado, a minha rigidez foi de 5.600. Então, ela despencou. Desse caso para esse, ó, caiu mais da metade, de 700 por 140, né? Então, a rigidez da seção, a rigidez secante da seção, diminui bastante à medida que a gente vai diminuindo o esforço normal, o esforço de compressão autônoma na seção. Então, aqui, ó, 5.600 de rigidez equivalente, rigidez secante. 5.600 dividido pelo 25.000, que é a rigidez bruta, eu teria aqui um fator de 0,22. Então, esse pilar aqui, devido a ter uma compressão pequena, ele vai ter a rigidez secante vai ser apenas 22% da rigidez bruta. Bem diferente aqui do 0,8 e até menor que o 0,4 e 0,3 adotados para viga e laje. Então, realmente, um pilar com uma força de compressão muito pequena, ele vai ter uma perda de rigidez muito grande. A verdade é que se a gente notar aqui, para esforços normais de compressão bem superiores a esse limite aqui, a queda de rigidez já foi bem maior do que esse 0,8, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado no cálculo desse tipo de estruturas. E aí, você já fez alguma análise mais específica aqui de alguma situação desse tipo? Comenta aí nos comentários, compartilha nos comentários pra gente. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau.